uma coisa que a gente falou aí no início, né, da sua jornada, e hoje você então, virou um empresário, né, dando sequência a toda a sua história, não só dentro do jogo ali, não só como atleta, mas nessa formação marcial como lutador, e hoje você passa para as pessoas, você tem não só uma academia, mas uma associação, né, em que está disseminando aí o jiu-jitsu de alguma forma para o mundo. E você, e aí eu até gostaria de saber por quê, mas escolheu ali a Inglaterra, Londres, enfim, onde você está baseado hoje, né? Acho que ali foi uma oportunidade que apareceu. Quando eu era adolescente, meu pai morou lá há alguns anos. Então, dando aula, então eu já ia para lá sempre, nas minhas férias de verão, né? Eu ficava já todo ano, eu ficava lá um tempo com ele, algumas semanas. Isso, cara, da época que ele foi para lá, acho que era faixa azul. Então era muito cedo, nem pensava naquela época morar lá. Eu ia visitá-lo, treinava e voltava, assim, estava na época do meu desenvolvimento de atleta. Sim. E só que quando eu estava para ganhar minha faixa preta, apareceu, ele já tinha vindo embora, apareceu uma oportunidade de eu abrir minha academia lá. Aí eu fui, falei, pô, é uma oportunidade agora que eu não vou desperdiçar. Então naquela época eu me mudei para lá, mas eu não estava na mentalidade de me fixar lá 100%. A minha prioridade sempre foi a minha vida de atleta. Falei, eu vou deixar a academia, se precisar, com alguém que eu confio, e vou passar semanas no Brasil, qualquer outro lugar, treinando para lutar. Então a minha prioridade é a minha vida de atleta. Mas eu consegui manter a academia indo, nesse lado assim, no começo muito amador, porque não dava para eu ficar lá. Só que eu consegui conciliar o treino com tocar academia, viajar. Não é difícil, assim, fazer isso, não é um desafio grande, Cara, até porque eu acho que um difícil, atleta, né? e às vezes a gente vê muito isso, né, cara? Às vezes um atleta, ele tem uma cabeça muito boa, né, pra, enfim, pra ganhar uma luta, né, pra se preparar, mas pra gerir um negócio, que é um ponto, e o outro ponto é você organizar uma metodologia de ensino, é você saber passar, porque você pode ser muito bom naquilo ali, mas você não sabe como passar, né? Então, foi um desafio bem difícil de uma forma, mas bem natural, porque eu já dava aula antes, né? E como eu estava já há anos indo para lá ficar com meu pai, eu ficava lá, acho que às vezes quase 2 meses. Eu ficava 2 meses dando aula com ele na academia, viajava dando seminário, então eu já fazia isso há anos. Já estava treinando esse lado, já estava treinando, eu já comecei a dar aula aqui no Rio, não muito, mas comecei a dar algumas aulas, então eu já estava meio desenvolvendo esse lado de professor, não foi uma coisa que de repente eu tô aqui, tenho que dar aula. E assim, como eu nunca vi aquilo como a minha prioridade, eu tenho que construir uma academia, eu tenho que fazer isso, eu não montei minha academia, tá indo bem, quando tá indo bem, tá se pagando as contas, tá me proporcionando poder viajar, lutar, botar o meu custo todo, tá ótimo. Então, isso sempre foi crescendo, aos poucos foi crescendo, e eu fui desenvolvendo esse lado de, ao mesmo tempo, quando não tinha luta, eu me dedicava na academia, e as coisas foram indo bem naturalmente, assim. E assim, o principal era nem o fato de dar aula, era conseguir treinar estando lá, né? Pois é, isso era uma outra questão, porque assim, isso que foi muito difícil, de treinar, foi muito difícil, não tinha treino, né? Então, realmente eu não tinha treino, mas eu tinha 3, 4 caras para treinar só. E faixa roxa, 1 faixa roxa, 3 faixas azuis. Trazendo de volta aquela questão da cabeça, né, do mental, isso não traz talvez uma insegurança, assim, porra, não tô treinando mais com os caras? Não, porque eu consegui manter o meu desenvolvimento. Tanto é que eu voltava aqui para o Rio para treinar com todo mundo e eu continuava melhor. Legal. Então, mesmo esse tempo que eu passava lá, todo fora, eu voltava para cá e continuava melhor. Estava melhor que eu estava antes de ir. Mas por que você acha que estava melhor? Porque eu comecei a... Assim, primeiro, o lado da minha cabeça assim, foi muito bom. Eu me rodeei de pessoas, de pessoas lá na Inglaterra, lá em Londres, que sempre me motivaram bastante vamos dizer, a acreditar que eu conseguisse alcançar
greatness, né? Que eu conseguiria alcançar uma coisa assim especial. Uhum. E eu sempre me automotivei. O Braulio morava lá também, a gente sempre estava junto. Ele Legal. morava em outra cidade, mas já era 2 horas. Então toda semana a gente treinava, a gente se pegava lá e a gente conseguiu evoluir junto. E aí foi o lado que eu comecei a desenvolver tudo aquilo que eu já sabia. Porque eu simplesmente comecei a praticar muito com os meus alunos. Então isso me ajudou muito, por incrível que pareça. Eu acho que como eu treinava com muita gente pior do que eu comecei a desenvolver tudo aquilo que eu já tinha aprendido. Então as coisas mais básicas, e eles, sabe, eu comecei você não precisa ser um faixa preta para defender uma coisa super básica, né? Sim. Eu acho que esse lado me ajudou muito, quer dizer, precisa, mas... Mas eu acho que o fato de eu estar quase sozinho lá, não ter acesso a tanta informação, e quando você treina se você só treina com um cara muito duro, basicamente, você só usa as suas melhores armas, né? O seu jogo, a melhor coisa que você tem. E você talvez você esteja muito defensivo também, Exatamente. Você não se expõe muito. Você não quer se expor. Então, pelo fato que eu não estava treinando, ninguém me dava nenhum desafio, digamos, me botava em perigo, então eu comecei a desenvolver coisas que eu não era o meu forte. Então, isso Legal. que me ajudou muito tecnicamente, por isso que tudo aquilo que eu já tinha aprendido, eu comecei a desenvolver muito. E assim... E eu já estava num nível, quando eu fui para lá, eu já fui na faixa preta, eu já estava num nível muito alto. Então Não é que eu ainda tinha muito, que eu não fui faixa roxa. É diferente. Se eu tivesse sido faixa roxa, a minha história ia ter sido outra. Mas pelo fato que eu já fui faixa preta num nível super alto, eu só lapidei o meu jogo mais e mais. E fui evoluindo, eu vim aqui bastante treinar. No começo, antes dos campeonatos, eu passava 2 meses aqui treinando com todo mundo, no ritmo super acelerado. Aí acabava o campeonato, eu ia para lá, no próximo campeonato eu vinha, e ficou assim, eu consegui treinar e me desenvolver muito tecnicamente lá.